Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca dos juízes lógicos precipitados. Eu dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para porem like, comentarem, para subscreverem o canal. Estou no início, podem pôr like, mas podem fazer no final. Juízes lógicos precipitados. Quando era mais novo, digamos assim, há muitos anos atrás, eu reparava que às vezes as pessoas, mesmo antes de estudar filosofia, que às vezes as pessoas traziam lógica para cima da mesa, faziam uns juízes lógicos, diziam que algo tem lógica ou não tem lógica, é absurdo ou não é, tem sentido ou não tem sentido. E acerca de determinados assuntos, seja o que for, os mais difíceis em geral têm a ver com política, religião, espiritualidade, extraterrestres, seja o que for, tudo aquilo que provoca desconforto intelectual ou algo do género, e as pessoas traziam lógica para cima da mesa, e se às vezes uma pessoa questionava, ou no meio da conversa, questionava o que é que as pessoas sabiam acerca do assunto, às vezes as pessoas não sabiam nada, ou quase nada, tinham pouca informação, preconceitos, estereótipos, seja o que for. Então, isto aqui, como esta questão, este tipo de questiúnculas, entre aspas, filosóficas, sempre me puxaram a atenção, eu ainda estava a estar na universidade e criei os princípios fundamentais da lógica, que é uma perspectiva de uma macrológica, em vez de ser da micrológica, como eu chamo. Eu tenho um vídeo publicado acerca disso, e também publiquei na obra Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes, entre outros, e eu publiquei que uma perspectiva da macrológica, porque a micrológica ela analisa a relação entre premissas e conclusão, analisa argumentos, por exemplo, muito em específico. A macrológica estuda teorias, ideias, ideologias, tem uma abordagem mais abrangente em relação, embora seja difícil chegar ao último princípio, que já vou dizer, é mais abrangente, tem uma perspectiva mais macro. Uma pessoa quer analisar, por exemplo, a lógica de um argumento, tem a micrológica, ou a lógica, ou se está bem, se é válido ou inválido, seja o que for, numa perspectiva da lógica formal ou informal. Se uma pessoa quer analisar uma coisa maior, por exemplo, a teoria da relatividade, envolve a experiência, envolve a referência empírica, envolve provar fisicamente, mas também envolve uma macrovisão a ver se aquilo tem sentido ou não tem congruência ou não tem lógica ou não tem, se aquilo se sustenta pela totalidade. Portanto, eu, para considerar que a teoria da relatividade, por exemplo, a teoria geral da relatividade de Albert Einstein, tem lógica ou não tem lógica, convém as referências empíricas, ter uma observação física do que aquilo representa e, ao mesmo tempo, ver se há lógica entre as diversas propostas de verdade, digamos assim. Porque também envolve a questão da verdade, apesar da lógica tratar mais da validade dos argumentos. Portanto, eu estou a falar da teoria da relatividade, mas se envolve muitos conceitos que começou a falar no dia a dia, principalmente aqueles polémicos, aqueles que provocam desconforto intelectual. Portanto, nesse enquadramento, eu senti-me na necessidade de criar uns princípios fundamentais da lógica, que é para ajudar a pessoa a relacionar-se com a sua ignorância em relação a propostas lógicas, ou antes de trazer a lógica para cima da mesa para colocar um rótulo, que é o juízo lógico, dizer que aquilo tem sentido ou não tem sentido, é absurdo ou não é absurdo, tem lógica ou não tem lógica. Essa perspectiva da macrológica, uma teoria da logicidade, eu criei estes três princípios fundamentais da lógica, que é diversidade elementar, congruência correlativa e sustentação pela totalidade. Isto parece um grande palavreado, mas é mais simples do que possa parecer. Diversidade elementar significa o quê? Que um sistema lógico, a priori, que uma pessoa não está a pensar em absoluto se tem lógica ou não tem lógica, porque quanto mais complexo for, mais difícil será, e pode haver pormenores que têm lógica, que são, por exemplo, uma teoria física, alguns pormenores conferem com a realidade, outros podem não conferir, seja o que for, mas vamos tentar ter uma visão abrangente para perceber a mensagem e a missão, entre aspas, destes princípios. Portanto, precisa ter diversos elementos, 2 mais 2 é igual a 4, e 4 tem lógica, entre aspas, e tem diversos elementos. Congruência correlativa, que é aqueles diversos elementos de uma teoria lógica, de um sistema lógico a priori, eles devem correlacionar-se com congruência. E a sustentação pela totalidade, para nós termos, digamos, a certeza que algum sistema lógico, alguma teoria, ideia, ideologia, seja o que for, tem lógica, verdadeiramente, para nós termos verdadeira consciência que aquilo tem lógica ou não tem lógica, digamos assim, uma linguagem mais acessível, eu preciso de compreender a totalidade, para ver se sustenta pela totalidade. E porquê é que eu criei esta teoria? Porque a maior parte das vezes nós trazemos a lógica para cima da mesa com muita convicção, ou as pessoas trazem, seja o que for, que eu agora tenho consciência disso, não faço tanto isso. Nós trazemos a lógica para cima da mesa e não sabemos nada acerca do assunto. Isto é muito comum. Isto não tem sentido nenhum. Uma pessoa diz uma coisa qualquer, não é que costuma acontecer comigo, mas uma pessoa diz uma coisa qualquer, isto não tem sentido nenhum, isto é absurdo, não tem lógica nenhuma. Vê-se até nas redes sociais como as pessoas comentam certas coisas. E às vezes, se uma pessoa perguntar, ou se alguém perguntar,
o que é que sabe acerca do assunto. Se uma pessoa der uma folha de papel, por exemplo, escreve-me aí o que é que sabes acerca disto. O que é que estudaste, o que é que investigaste. Porque a maior parte das vezes a pessoa solta papéis, às vezes com muita convicção para lá. Mas o tempo de estudo, de investigação, de dedicação para compreender determinado assunto, às vezes é quase nenhum. Então, se uma pessoa que sabe quase nada acerca de determinado assunto, como é que a pessoa poderá saber a sustentação pela totalidade? Se a pessoa mal sabe acerca do assunto, são conceitos, estereótipos, seja o que for, algumas ideias pré-concebidas, tem a ver com preconceito. Quase nada, então. Se uma pessoa não sabe quase nada, quanto mais a totalidade, ou a sustentação pela totalidade. A partir deste enquadramento teórico, intelectual, uma pessoa consegue compreender que, ou tem mais humildade para admitir a ignorância, porque isto também é um processo de autoconsciência. Que às vezes, ora bem, se eu sei pouco acerca de determinado assunto, estou muito longe de saber a totalidade. Se eu estou muito longe de saber a totalidade, a priori, eu estou muito longe de saber a sustentação pela totalidade. Portanto, eu antes de realizar um juízo lógico acerca de determinada teoria, ideia, ideologia, tudo aquilo que possa envolver coisas difíceis, ou desconforto intelectual, seja o que for, ou não, eu vou ter cuidado, não vou precipitar a trazer, a realizar um juízo lógico, quer dizer, taxativamente, isto não tem lógica nenhuma, isto não tem sentido nenhum, isto é um absurdo. Ou isto tem muita lógica, isto tem todo o sentido, isto não é um absurdo. Portanto, eu vou ter um pé atrás. Eu vou ter prudência intelectual. Porquê? Porque eu, ao admitir a minha ignorância, porque às vezes mais importante do que termos atenção na relação que temos com o conhecimento, é mais importante ter atenção na relação que temos com a nossa ignorância. Eu até publiquei uma obra no Brasil, A Filosofia da Ignorância, que trata muito desta questão. Porque às vezes não se trata apenas da relação que eu tenho com o conhecimento, é a relação que eu tenho com a minha ignorância em relação ao conhecimento. Porque se eu achar que sei tudo acerca daquele assunto, eu nem me dedico a estudar, a investigar, e às vezes posso colocar juízo lógico acerca do assunto. Isso não tem lógica nenhuma, isso é um absurdo, não tem jeito nenhum, não tem sentido nenhum. E às vezes não sei nada acerca do assunto. Se eu tivesse uma melhor relação com a minha ignorância, se eu tivesse humildade para admitir eu não sei o suficiente acerca desse assunto para realizar o juízo lógico, essa humildade, essa admissão da ignorância, poder-me levar a procurar mais conhecimento, a estudar, a investigar. Isso dá trabalho, envolve tempo, dedicação, de energia, dinheiro, às vezes, se for preciso, estudo, investigação. Portanto, aqui o mais importante nestes três princípios fundamentais da lógica, numa perspectiva da macrológica, é a relação que nós temos com a nossa ignorância. Porque nós, para chegarmos ao princípio da sustentação pela totalidade, que isso poderá ser quase utópico se a coisa for muito complexa e abrangente,